programa Luz Sideral. Reflexão filosófica a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Edição de número 41, o tema prossegue, o Evangelho Apocalipse como filosofia de vida. É o quarto programa. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e também da grande audiência na Terra e nas moradas celestiais do universo. É sempre uma grande alegria, amigo ouvinte, amiga ouvinte, trazer para as vossas e também para as nossas reflexões os temas aqui abordados, com bastante imparcialidade, bastante ecumenismo sideral, ou seja, assuntos reflexivos para todos, encarnados ou desencarnados, e pela vertente sempre da filosofia, que por si só já é ecumênica, pois a única bandeira que buscamos sempre, é a verdade e não importa onde ela esteja, pois não há espaço, para o preconceito contra nada nem contra ninguém. Nosso patrono e modelo é Jesus, que sempre primou pelo progresso da sagrada pessoa humana com seu espírito eterno e jamais fez acepção de pessoas, como dizia o apóstolo Pedro. Pois somos todos filhos, do mesmo Pai Criador, que os homens ainda não chegaram definitivamente num consenso com relação ao nome, mas isso não importa. O mais importante é que existe um ser poderoso ou leis que regulam e organizam o universo infinito, porque do nada não poderia surgir o inteligente mecanismo das infinitas formas, de vida no universo, a não ser que este nada seja, então, o que chamamos de Deus ou genialidade una cósmica sideral, já que, pela lógica, com duas forças supremas, não haveria harmonia no universo. Prestar atenção, amigos, a estudar, Vamos, então, dar continuidade desvendando e dissertando o tema desta série Evangelho e Apocalipse como filosofia de vida, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade. Nesta edição entramos na parte profética do Evangelho, depois de termos aí abordado várias parábolas, e que muito se assemelha também o Evangelho com o Apocalipse, por ser do mesmo autor. Eu trago para a meditação de todos a forte passagem do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, integral. Tradução de João Ferreira de Almeida, o sermão profético, a grande tribulação. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: Dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, eis ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho de Deus. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho de Deus há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios,
virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eis aí, amigos, amigas, ouvintes, parada dura, hein? Um alertamento tão atual deixado pelo filósofo dos filósofos há mais de 2000 anos. E como não compreender uma passagem tão lúcida, tão clara e tão precisa com relação aos fatos que estamos vivendo hoje na Terra, não é mesmo? Num raio-x perfeito, sinalizado pelo divino profeta da humanidade. Percebe, irmãos, o quão importante para todos de se precaver de tudo isso e mais que se dará na humanidade, né, como forma necessária de transformação dessa civilização para melhor, diga-se de passagem, pois o planejamento já foi idealizado pelos engenheiros siderais há pelo menos 6.000 anos que se tem notícia dessa civilização, em sua grande parte da rapina e do ódio, onde agora, ao fechar do ciclo de 6.000 anos, a lei cobrará pesado tributo de suas atrocidades. Mas, sagrado seja este bisturi que tira a podridão doentia, né, desta humanidade, para que uma nova possa surgir, embasada no novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A lei que irá regular a vida individual e a dos povos na terra. Não tem como dar errado. O assunto é tão intrigante e necessário que eu vou convidar para falar mais sobre este imprescindível legado do Cristo em seu Evangelho o nosso irmão pesquisador e estudioso dos assuntos sagrados, o livre pensador André Basso. Onde e como podemos amarrar aí o nosso burro, hein? Ou seja, nos prepararmos para enfrentar tudo isso e vencer com o Cristo. André? Ataíde e amigos ouvintes do Sideral, é com grande satisfação que participo mais uma vez aqui com vocês. Realmente, eu gostei muito da metáfora. Onde amarrar o nosso burro, ou seja, onde encontrarmos segurança nesse final de ciclo evolutivo, com grandes desafios para todos nós, eu diria que é justamente nos ensinos e alertamentos do Mestre Jesus e dos grandes luminares que ele manda para colaborar na prevenção e elevação espiritual de todos nós, ou daqueles que querem viver o reino de Deus na Terra. Mas como isso acontece? Justamente mudando para melhor os nossos pensamentos, palavras e ações. A chamada sintonia tríplice que nós aprendemos, que nos deixou Alcídio Zarur, e nos incentiva diariamente o grande pregador, irmão Paiva Neto, pela imprensa falada e escrita. Bom, sobre o sermão escatológico do Cristo, a grande tribulação, no Apocalipse de Jesus, capítulo 15, versículos 2, nós lemos: vi como um mar de vidro, envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé sobre um mar de vidro, tendo harpas de Deus. Esse mar de vidro, mar na linguagem profética significa multidões. Imaginemos um mar de vidro, é um mar estático, sem ondas, sem agitações, mas ele está envolto em fogo. Esse envolto em fogo simboliza o princípio das dores, a grande tribulação. É algo que está ocorrendo no mundo pelos milênios e vai ter o seu ápice agora com os fatos que nós estamos observando. A grande questão é levar em alta consideração a palavra de Jesus, que no seu Evangelho ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração,
nem se arreceie. Quer dizer, não tenham medo. Se Jesus prometeu nos dar a paz, porque Ele é o Senhor da paz. Mas isso requer de nós algo importante. E no livro de Paul Bruton, A Realidade Interna, pela editora Pensamento, tem uma parte importante que eu quero trazer para vocês, que é sobre o autodomínio, que é o requisito seguinte: colocai o vosso corpo e pensamentos sob certo grau de autocontrole. Tereis que combater-vos, porque erigistes hábitos ao longo de vossas encarnações, os quais modelaram a vossa personalidade. Deveis aprender a resistir-lhes e declarar, aspas, estes hábitos não sou eu, pertencem à mente e ao corpo. Fechar aspas. Tomar muito cuidado, porque no mundo cibernético, internet, com tanta informação sobre política, sobre ciência, sobre fim do mundo, tem até aí alguns vídeos falando sobre o relógio do apocalipse, fim do mundo, destruição. Ora, nós vemos que o mundo não caminha muito bem, porque há dois mundos, né? O mundo do Cristo e o mundo do anticristo. O mundo do Cristo é o mundo dos evoluídos, e o mundo do anticristo é o mundo dos involuídos, aqueles que estão retrocedendo na marcha para a emancipação da escravidão espiritual e material. Então esse autodomínio, esse autocontrole depende de nós. Usarmos o nosso tempo, que nós temos, além de granjear o pão de cada dia para nossas famílias, sustentar nossas famílias, é a busca incessante pelo conhecimento da verdade de Deus. Isso nos traz um estado de segurança, de vigília. O próprio Cristo disse, orai e vigiai. É a busca permanente pelo contato com a espiritualidade superior. Aí, sim, a paz do Cristo permanece em nós. Não colocaremos nossa segurança de nossas vidas em perspectivas externas. E eu trago para vocês mais um pensamento, e agora é de Gilberto Roden. O homem espiritual não faz depender a sua felicidade de algo que não dependa dele. Mas se nós soubermos simplificar a nossa vida e manter uma sistemática permanente pelo autoconhecimento, pela autorrealização, pela libertação espiritual, tendo como um prazer em nossa vida a espiritualidade superior e a prática da caridade material e caridade espiritual, é um paralelo, né? Os que buscam as coisas do espírito, garantindo o corpo. E os que só buscam as coisas do corpo, da matéria, isolando o espírito. Esses caminham para a grande tribulação. Porque a grande tribulação já faz parte. Estão muito presos ao mundo externo. Enquanto esse desequilíbrio, mais um lembrete do livro A Realidade Interna, de Paul Bruton. Aspas. Não necessitamos de deixar que a ocupação de ganhar a vida se torne uma obsessão, e nem que se torne uma mania a ocupação de reverenciar Deus. Precisamos ser equilibrados. Bom, fico por aqui. Agradeço mais uma vez pela participação no programa Luz Sideral e desejo um abraço a todos. Ok, André Basso, obrigado pela sua reflexão de hoje. Um grande abraço e que Deus abençoe a você e sua família. Então, para encerrar, eu quero ressaltar também este versículo da passagem de hoje que diz: vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, é o próprio Cristo que afirma que voltará para inaugurar o novo ciclo evolutivo do planeta Terra, agora não mais de provas e expiação, mas sim de regeneração. Perseverar no bem é o passaporte para este novo céu, esta nova terra. Um grande abraço a você, ouvinte, e muita luz sideral na sua vida. Até a próxima!